Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Filipenses, capítulo 1, nas referências a partir do versículo de número 11. Vamos fazer a leitura do capítulo inteiro, mas na meditação, nas referências a partir do versículo de número 11. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos à leitura da mensagem que diz o seguinte: prefácio e saudação. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A graça, ou seja, graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. O amor de Paulo para com os filipenses, pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele em que vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tendo por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A prisão de Paulo contribui para o proveito do Evangelho. E quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por amor
aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vai vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim o tendes visto e agora ouvis estar em mim. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ora, Jesus. Irmãos, vamos já de imediato entrar na meditação das referências, né? A nossa meditação será a partir do versículo de número 11 nas referências. Amém, irmãos? Filipenses, capítulo 1, versículo 11 a seguir nas referências. Amém? Vamos pegar aqui a leitura, a referência do versículo de número 10, apenas porque faz parte do contexto da mensagem, tá certo? Tá? Aleluia, Pai, sinceros e sem escândalo algum, diz o versículo 10, né? Sincero significa sem nenhuma mistura do mal. Vou repetir. Sincero significa sem nenhuma mistura do mal, sem escândalo algum. Significa inculpável diante dos homens e de Deus. Diante de Deus e dos homens. Tal santidade deve ser o alvo supremo do crente. Tal santidade deve ser o alvo supremo do crente, né? Vivendo com sinceridade e sem escândalo algum, sem culpa alguma do mal, né? Isto é ser sincero, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. É ser sincero e inculpável, sem culpa, né? Aleluia, Pai. Tal santidade deve ser o alvo alvo supremo do crente, de todo o crente. Tendo em vista a eminente volta de Cristo, não somente com um amor abundante, ou seja, sobejando amor, não apenas aquele amor regrado curtinho, mas abundar de tanto amor, sobrar amor, transbordar amor, né? Nos seus atos, nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus gestos, né? Nos meus atos, nas minhas atitudes, nos meus gestos, nas minhas palavras, nos nossos atos, nas nossas atitudes, nos nossos gestos e também nas nossas palavras. É como diz a santa palavra de Deus, a mulher de César. Não basta, né? Não basta você ser honesta. Você precisa parecer honesta. Não basta eu parecer honesto. Não basta eu ser honesto. Eu preciso parecer honesto. Não basta nós sermos honestos. Nós precisamos demonstrar a nossa honestidade. E assim por diante, né? Uma coisa não é sem a outra. Aliás, Jesus deu demonstração disso nas suas orações, muitas vezes orando ao Pai, ali quando ele estava ali, de alguma forma, cercado de pessoas incrédulas, né? Pessoas ali que queriam ver a sua derrota. E Jesus, nessas circunstâncias, situações que o homem jamais conseguiria sair delas, Jesus orava ao Pai,
ele fazia isso na frente de todos. Ele levava os olhos aos céus e falava e pedia ao Pai em oração aquilo que ele queria que o Pai fizesse. E ele dizia: eu sei que o Senhor sempre me ouve, Pai, mas é por causa daqueles que estão aqui à minha volta. Por isso que eu oro dessa maneira, pedindo ao Senhor que dê ouvido à minha oração e atenda o meu pedido e realize a obra, o milagre, a cura, ressuscitando, né, curando, libertando, salvando e sarando. Né? Jesus fazia isso. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, Pai, mas é por causa daqueles que estão aqui à minha volta, juntamente comigo, para que eles creiam que o Senhor me ouve. Né? Então nós precisamos agir também dessa forma. Né? Não basta sermos, precisamos demonstrar. É necessário demonstrar, né? Para que as pessoas vejam, não duvide e creiam. Né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E essa afirmação da qual Jesus diz aqui, né? Tal santidade deve ser o alvo supremo de todo crente, tendo em vista a eminente volta de Cristo somente, né, com um amor abundante derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Confira em Tito capítulo 5, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5 ao 6. E com fidelidade total à palavra de Deus. Vou repetir. E com fidelidade total à palavra de Deus. É que seremos sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Verso 16, capítulo 1 de Filipenses, verso 16 nas referências. Eu até vou pegar o 16 na palavra para que nós possamos ficar bem avivado na memória qual é a afirmação ou qual é a pergunta. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Né? Paulo dizia isto, fechando o versículo 15, que diz o seguinte, né? Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia. Ou seja, eu também prego igual a você. Eu também prego igual a você. Eu prego até melhor que você. Eu sei até mais que você. Eu não tive a mesma oportunidade que você teve, mas eu prego. Eu sou, eu sei, eu vou fazer para que você veja, né, que eu também posso. Né? Isto chama-se porfia. É querer disputar com o irmão quem tem mais conhecimento, quem tem mais sabedoria, quem tem mais entendimento, quem é mais usado por Deus. Isso chama porfia. Quando o crente faz isto, né, ele está porfiando. Né? Eu, no meu tempo de menino, chamava prefia. Vamos fazer uma prefia aqui. Os homens juntavam para cantar versos e prosas, né, disputando para ver quem realmente vencia o outro. Né? É a porfia que a palavra de Deus fala. Né? É disputando um com o outro quem é mais que o outro em qualquer coisa. Né? Mas no meu tempo era música de viola que os homens juntavam um contra o outro cantando porfia. E quando um era vencido, aí vinha o outro, vinha o próximo para disputar com aquele que tinha vencido, até ver quem era realmente o vencedor da porfia, né? Cantar porfia. O povo juntava aquela roda de gente ao lado, versos improvisados, né? Chama-se porfia. Né? E Paulo está falando exatamente disso aqui, a palavra de Deus afirmando esse sentido. Né? Sinceros, melhor dizendo, verso 15 está falando, né? Em verdade, né? E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com minhas prisões, ousam falar a palavra de Deus mais confiadamente sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Né? Uns por amor, sabendo que fui posto por defesa do Evangelho. Né? Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de boa maneira, de toda maneira,
ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei mais ainda. Ou seja, o que importa é que juntem, né, para poder pregar o Evangelho de Cristo, para levar a palavra de Deus. Porque seja com sinceridade de coração ou com fingimento, quem está sendo glorificado é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é dele que ambos estão falando, né, da salvação de Cristo, no dia da sua vinda, né? Enfim, é isso que importa, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Para a defesa do Evangelho, Deus deu a Paulo, né? Deus deu a Paulo a tarefa importante de defender o conteúdo do Evangelho, né? Ou seja, aquilo que está escrito de Gênesis a Apocalipse. Deus deu a Paulo a incumbência, né, e a responsabilidade de pregar o Evangelho aos gentios, né? Os gentios, que a palavra de Deus trata, é todo aquele e aquela, né, que desde Cristo até o dia de hoje, né, não tenha entrado no seu país, ou no seu estado, ou na sua cidade, né, a santa palavra de Deus. Pessoas que, em hipótese alguma, conhecem a palavra de Deus. E Paulo foi pregar para um povo bárbaro, um povo ali chamado gentios naquela época, para o qual o plano de salvação de Deus é para com todos. Não é apenas para os seus, não é apenas para os judeus, como muitos pensavam que fosse, como muitos entendiam que fosse. Mas o plano da salvação de Deus deixa claro que pela rejeição dos judeus a Cristo, a palavra alcançou aos gentios. E isto é projeto de Deus. É como eu falo sempre nas minhas conversas, de maneira comum, né? Em tudo isto tem a mão de Deus. Era projeto de Deus, né? Deus assim o quis e Deus assim o fez, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus deu a Paulo a tarefa importante de defender o conteúdo do Evangelho, né? Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, é tudo falando da vinda de Jesus, do plano de salvação de Deus. É tudo de Gênesis, desde Gênesis até Apocalipse. E Deus deu a Paulo a incumbência de levar esse conteúdo aos gentios. E a nós hoje, dando sequência, né? Deus deu a Paulo a tarefa importante de defender o conteúdo do Evangelho, conforme o temos nas Escrituras. Semelhantemente, todos os crentes são conclamados a defender a verdade bíblica e a resistir àqueles que distorcem a fé. Versos 27, né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Tito, versículo 3, capítulo 3, versículo 5. Tito, versículo 27. Ver em Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Nota. Ver em Judas. Judas não tem capítulo. É uma carta só. É uma carta de um capítulo só. Judas é apenas uma página. Nota. Judas, nota. Esta afirmação está em Gálatas, capítulo 1, versículo 9. E em Judas, versículo 3, nota. Deus deu a Paulo a tarefa importante de defender o conteúdo do Evangelho. Conforme temos nas Escrituras, semelhantemente todos os crentes são conclamados a defender a verdade bíblica
e a resistir àqueles que distorcem a fé. Verso 27. Verso 27 do capítulo 3 de Tito. Ver em Gálatas, capítulo 1, versículo 9, nota. Judas, versículo 3, nota. Ver o estudo, dons ministeriais para a igreja. Página 1814. As palavras de Paulo parecem estranhas aos pastores dos nossos dias. Que pena, irmãos. É profundamente lamentável que os pastores de hoje em dia, dessa geração principalmente, chega aos ouvidos deles dessa forma, que eles pensam assim, que eles interpretam assim. Essa afirmação chega a doer na gente. Porque é Cristo quem outorga o espírito do crente à sua conversão. Antes, esta afirmação da qual é dita aqui. É impressionante. O Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo que habita no crente, é chamado o Espírito de Jesus Cristo. As palavras de Paulo parecem estranhas aos pastores dos nossos dias, que não veem a necessidade de batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3. As palavras de Paulo parecem estranhas aos pastores dos nossos dias, que não veem a necessidade de batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa afirmação, dessa mensagem, desta recomendação, desta exortação, nós encontramos em Judas, no versículo número 3, porque Judas não tem capítulo, ou se tiver um capítulo só, Judas, versículo 3. As palavras que foi dada a Paulo, lamentavelmente, soa estranho aos ouvidos dos pastores de hoje, que é necessário batalhar pela fé que uma vez nos foi dada em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus.